Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez. É sempre um grande privilégio poder, no meio da semana, meditar na Palavra de Deus. Para esse início de encontro, eu quero trazer apenas um grande motivo para você orar nesta semana. No próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos iniciar a nossa escola de férias, ou escolão de férias. O Ministério de Ensino da nossa igreja preparou com todo carinho, com todo empenho, 3 encontros, nos domingos 17, 24 e 31 de julho, 9h30 às 11 horas da manhã. Nesse próximo domingo estará conosco o pastor Lucas Merlo, e ele vai nos falar sobre a história e tradução da Bíblia. Ele é professor, ele é estudioso nessa área, mas especialmente ele é um pastor desejoso de compartilhar todo o seu conhecimento, todos os seus dons com os irmãos, com seus irmãos da igreja. Então eu quero convocar você a estar presente, a divulgar isso, a trazer seus visitantes, a especialmente estar presente. Então, próximo domingo, das 9h30 às 11 horas, nossa escola de férias com o pastor Lucas Merlo junto conosco. Ore por isso, ore por isso. Algo que pode trazer crescimento, maturidade, avivamento em nosso coração, conhecer mais sobre a palavra de Deus, sobre este livro que é o livro mais poderoso, com a mensagem mais poderosa que existe, que ao longo desse tempo todo tem vencido as perseguições para produzir vida na vida daqueles que se encontram com esta palavra. Então eu quero pedir para você orar. Ore pelos líderes, especialmente o irmão José Carlos, que é o líder do Ministério de Ensino, todos os professores, tanta gente envolvida para que este trabalho possa ser realizado. Então conto com você, com a sua oração e com a sua presença e com seus amigos e visitantes. Divulgue este trabalho. Você tem outros motivos de oração também. Esse grande, primeiro, precisamos orar constantemente. Ore pela liderança da igreja, ore pelos seus irmãos enfermos, pelos seus irmãos que estão em lutas, em luto. Ore pelo avivamento na vida da nossa igreja. Ore por avivamento na sua vida, ore por avivamento na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, do seu namorado, da sua namorada, do noivo, da noiva, do pretendente que você tem aí no seu coração, na sua mente. Ore, 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 ore. Em todo tempo, ore a Deus. Coloque diante de Deus as suas necessidades, os seus anseios, os seus desejos, os seus sonhos. Coloque isso diante de Deus pela oração. Você vai descobrir que nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que está atento à nossa oração, um Deus que não resiste a um coração quebrantado e contrito que o busca. Quero orar por você neste instante. Deus querido, nós te agradecemos o grande privilégio de podermos falar contigo. Eu quero te pedir, ó Deus, nesta hora, que o Senhor vá à frente de todas as necessidades que temos, ó Deus, para este trabalho que será realizado nestes próximos 3 domingos, ó Deus. Abençoa a vida dos preletores que estarão conosco, especialmente do pastor Lucas Merlo, nesse próximo domingo. Ó Deus, prepara o nosso coração também
Prepara a nossa mente, ó Deus, para que estejamos abertos para aprender, para ouvir, para compreender, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração. Ó Deus querido, abençoa a vida dos Teus servos que têm trabalhado de maneira tão especial para que tudo, ó Deus, ocorra da melhor maneira possível. Queremos Te prestar culto através do nosso serviço, ó Deus. Que ele seja feito com excelência, porque o Senhor é digno do nosso melhor, ó Deus. Nós Te pedimos, abençoa este trabalho. Ó Deus, visita nossos irmãos que estão em dores nesta hora, que estão enfermos, que estão fazendo exames, ó Deus, que estão em tratamento, Senhor. Coloca as Tuas mãos curadoras sobre o seu corpo, sobre o seu coração, sobre a sua mente, ó Deus, sobre a sua vida. Restaura a saúde, ó Deus, física, espiritual, emocional, ó Deus, social. Que nós possamos, ó Deus, estar em paz, viver em paz, ó Deus, e nós Te pedimos que o Senhor venha, entre com providência sobre a nossa vida, sobre os lares da Tua igreja, ó Deus, sobre a vida daqueles que estão confiando em Ti nesta hora. Ó Deus querido, abençoa a vida daqueles que têm os seus planos e projetos aos seus pés, que estão procurando emprego, que estão procurando entrar na faculdade, que estão fazendo provas, ó Deus. Ó Deus querido, que eles recebam paz, ministração de paz nos seus corações. Ó Deus, nós Te pedimos por aqueles que nós desejamos, ansiamos, ó Deus, que tenham um encontro pessoal contigo, que sejam tirados daquela situação de mortos em delitos e pecados, para serem avivados pela Tua grande misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça. Que eles conheçam a Cristo Jesus, ó Deus, e nós Te pedimos pelo nosso cônjuge, pelos filhos, pelos noras, genros, netos que ainda não Te encontraram como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, quebranta seus corações, para que eles possam receber a vida que só Jesus Cristo pode trazer. Nós oramos, pedindo a Deus que o Senhor venha intervir de maneira extraordinária e especial. No nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Meu querido irmão, prepara o teu coração, nós vamos para a meditação, desejosos de que Deus venha avivar, tornar fervoroso o nosso coração. Até lá! Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso
é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. É por essa razão que insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus que perderam um contato, não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito. Parecendo uns zumbis, são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo, que se move e respira em vocês, é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. É um grande privilégio poder conhecer a palavra de Deus, as Escrituras que falam a respeito do que Deus tem para nós. É um privilégio poder ter um exemplar nas nossas mãos e podermos fazer anotações no rodapé, podermos colorir os versículos que nos falam mais ao coração. É um grande privilégio ter acesso através do celular em qualquer lugar, em qualquer momento, onde estivermos. É um grande privilégio termos a possibilidade de proclamar esta palavra nas nossas redes sociais. É um grande privilégio não apenas por causa da proximidade, mas especialmente porque ela fala conosco. Ela é algo que dirige a nossa vida. Isso me chamou a atenção porque nós temos aqui na nossa igreja, na IB Park, um encontro diário de oração através do Google Meet, todos os dias às 20 horas, segunda, terça, quinta e sexta.
E uma palavra que é recorrente nestes encontros de oração é a palavra avivamento. Isso me chamou a atenção especialmente neste momento em que nós vamos saindo do momento mais crítico da pandemia e novas realidades ou novos momentos na vida da igreja vão se desenhando. E alguns não nos agradam tanto, alguns ficam assustados com outras circunstâncias. E então fala, Senhor, nós precisamos de um avivamento. E eu queria pensar um pouco sobre avivamento, sobre o que significa isso para a nossa vida. Até porque, desde que eu sou bem jovenzinho, ainda era jovenzinho, minha adolescência, bem novinho, eu ouço meus pastores, dos quais fui ovelha, falando sobre o avivamento, pedindo a Deus um avivamento, dizendo que nós precisamos orar por avivamento no Brasil, dizendo que nós precisamos orar por avivamento em nossas igrejas. Isso já faz muitos anos. E eu queria pensar um pouco a respeito disso, deste avivamento. A primeira verdade que eu gostaria de pensar, antes de irmos para um texto especificamente, é exatamente que o avivamento está em nós. O avivamento não depende de mais ninguém. Eu lembro destes pastores e eu lembro que eles liam a sua realidade, a realidade à sua volta, lembravam do que estavam vendo, da calamidade que nós estávamos enfrentando, seja social, ética, moral, política, econômica, situações complicadas que eles percebiam que mundo horrível no qual nós vivemos. E eles sentiam em seu coração, ficavam incomodados em seu coração, o seu coração ardia de tal maneira que eles saíam falando, todos nós precisamos dobrar os nossos joelhos para que esta situação tão calamitosa seja transformada. E Deus é poderoso para fazer isso. E eles tinham esta verdade dominando os seus corações. O avivamento que eles tanto pediam estava dentro deles, dependia deles e era tarefa deles proclamar às outras pessoas. Parece que para nós também continua valendo esta mesma verdade, de que o avivamento de que queremos, o avivamento de que percebemos que precisamos, tanto para o nosso país como para a nossa igreja, ele começa em mim e em você, no coração, dentro do nosso coração. Porque é exatamente as circunstâncias adversas, as lutas, as calamidades que estão à nossa volta, que mexem com o nosso coração, que fazem nosso coração aquecer, que fazem nosso coração se indignar com tudo o que está acontecendo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele lembra: quem se escandaliza, que eu também não me escandalize? Quem não sofre, que o meu coração não fique queimando por causa disso? E assim, aquele ardor em seu coração, aquele fervor em seu coração, fazia com que aquele homem enfrentasse os seus inimigos, seus perseguidores, os açoites, as cadeias, os inimigos, a falsidade, tudo que ele descreve ali em 2 Coríntios capítulo 11. Então nós temos esse grande desafio na nossa vida de sermos avivados. Mas eu queria pensar que este mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, dos versos 1 até o 10, descreve uma situação. Ele dá base teórica para nós entendermos, em primeiro lugar, um avivamento que todas as pessoas precisam. Ele descreve todos nós, aquelas pessoas que precisam de um avivamento, como mortos em transgressões e pecados, como que costumam viver em transgressões e pecados, seguem o presente ordem, seguem o príncipe do poder do ar, seguem o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eles vivem em desobediência, vivem entre os que são desobedientes, vivem satisfazendo as vontades da sua natureza pecaminosa e seguem os desejos e pensamentos desta natureza. E por tudo isso, são merecedores da ira ou dignos do juízo de Deus sobre suas vidas. Numa tentativa de parafrasear o que Paulo está dizendo, ele está dizendo que costumeiramente vivemos em transgressões ou vivemos transgredindo a lei de Deus
e pecando contra Ele. Isso é o costume da nossa vida. Nós seguimos e vivemos sem avaliar a presente ordem, o presente tempo, o mundo em que nós vivemos, e não conseguimos então discernir os poderes que dominam este mundo no qual nós vivemos. E esses poderes que nos induzem exatamente a transgredir a lei de Deus e pecar contra Ele. Estamos vivendo naquele modo satisfazendo ou estamos satisfeitos em satisfazer o prazer pelo prazer, as propostas que o prazer pelo prazer traz à nossa vida. Satisfeitos em viver satisfazendo o prazer pelo prazer. E por tudo isso, por esta vida sem pensar, esta vida que não tem intensidade, essa vida que não tem fervor, essa vida que não é movida por este ardor, é uma vida que merece a ira de Deus. Deus não nos criou para viver desta maneira. Deus tem todo o direito de exercer o seu juízo sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que tudo isso é a morte espiritual. Todos nós vivíamos como mortos em nossas transgressões e pecados. E essa descrição é a descrição de alguém que precisa urgentemente de um avivamento. Quando você encontra essa pessoa que está totalmente dominada pela sua natureza humana, que vive a vida, como diz aquela música, deixa a vida me levar, e vai vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se isso fosse tudo que fosse a proposta de Deus para o ser humano, como se Deus tivesse criado o ser humano para viver desta maneira. Essa pessoa precisa ser alcançada por esta graça de Deus, por este grande amor, por essa rica misericórdia. E quando essa rica misericórdia alcança a vida de alguém, este grande amor alcança a vida de alguém, quando essa pessoa é envolvida pela graça de Deus, ela imediatamente é avivada. Ela deixa o modo morto em transgressões e pecados e passa para o modo vivo em Cristo Jesus. Ela foi liberta do império das trevas, onde ela era dominada pelos pecados, dominada pelos poderes deste mundo, para agora estar no reino do Filho do seu amor. Estamos num outro status. E ela agora está avivada porque agora a sua vida, a sua mente foi despertada. Agora ela tem um outro sentimento de intensidade para as coisas de Deus. Ela não vive mais transgredindo a lei e pecando contra Ele. Ela não vive mais dominada pelos poderes deste mundo que induzem ao pecado contra Deus. Elas não vivem mais sem avaliar o mundo em que vivem e a vida que estão vivendo. Esse é o primeiro avivamento, que está determinado para nós, determinado para todo aquele que tem um encontro com Cristo, que foi alcançado por esta grande misericórdia, por este rico amor, por esta graça salvadora de Deus em nossa vida. E a partir daí, nossa visão é desvendada, a vida em nós, e nós podemos dizer que somos avivados. Uma segunda verdade que o apóstolo Paulo vai falar sobre avivamento, primeiro é que todas as pessoas precisam deste avivamento, que vem por causa da grande misericórdia, do rico amor, desta graça que ele vai falando aqui, que só vem através de Cristo Jesus. Todos nós passamos por isso. Mas hoje, aqueles que já conhecem a Cristo Jesus devem lembrar, por exemplo, quando eu disse no início, que nós temos um grande privilégio de ter a palavra de Deus em nossas mãos, de poder acessá-la a qualquer momento, de podermos proclamar, compartilhá-la através das nossas redes sociais. Mas encontramos pessoas que deixam a sua Bíblia empoeirar, que não sabem sequer acessar direito o seu aplicativo da Bíblia, que nas suas redes sociais você jamais compartilhou algo que pudesse denunciar que você é um cristão, que você crê que a Bíblia pode dar uma resposta para a sua vida. Assim, no capítulo 4, do verso 17 em diante, Paulo continua descrevendo pessoas que precisam de um avivamento.
Mas aí ele já está falando para crentes que correm o risco de continuar a viver em valores daquele tempo em que você não tinha Cristo Jesus. E ali, do versos 17 até o 32, ele descreve algumas coisas interessantes. Ele fala assim que é possível que a gente viva ainda nos pensamentos fúteis, pensamentos inúteis, que a nossa vida seja determinada por pensamentos que não têm valor especialmente diante de Deus, e que o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreensão continua ainda obscurecida. Nós ainda não estamos com nitidez, falta vida. Você lembra que quando a gente fala assim, ele estava com uma roupa com cores vivas, que são nítidas, mas o raciocínio desse entendimento destas pessoas ainda é obscurecido. E ele diz que nós ainda continuamos separados de Deus por causa da ignorância, com o coração endurecido, não tem sensibilidade. Ele fala que eles acabaram se entregando à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, sendo corrompidos por desejos enganosos, mentem e não falam a verdade com seu próximo, iram e pecam e dão lugar ao diabo, furtam, não trabalham, não são generosos, mas gananciosos, falam palavras torpes, entristecem o espírito. Os sentimentos que tomam a sua vida são de amargura, ira, gritaria, calúnia, maldade. Não são bondosos, não são compassivos. Você lê do versículo 17 até o 32 do capítulo 4, você vai ver o apóstolo Paulo falando características de quem precisa de um avivamento. E para Paulo, parafraseando, ele vai dizendo que os nossos pensamentos inúteis ou fúteis revelam nosso afastamento de Deus. Pensamentos que não nos aproximam de Deus, que não têm nada a ver com Deus, que não são os pensamentos de Deus. Pensamentos que não trazem clareza, que mantêm a gente ignorante e que na realidade revela que nós temos uma dureza de coração. Estamos nos distanciando de Deus, não temos sensibilidade e nem temos sensibilidade para perceber que nos afastamos de Deus. Quantas vezes você e eu, e algumas pessoas mais enfaticamente, dizemos e nos comportamos assim, Deus, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. O Senhor não está entendendo, mas eu sei o que eu estou fazendo. E só quem está ao nosso lado, de fora dessa relação entre nós e Deus, é que diz assim, olha, Ele vai dar com os burros na água. Ele não percebe que o seu caminho é um caminho que parece ser bom, como diz o sábio em Efésios, parece ser bom. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. E é assim que ele vai falando que nós vamos nos distanciando insensivelmente da presença de Deus. Acabam se entregando, defendendo e achando normal a depravação, a impureza e a mentira. Quantos cristãos hoje defendem, como diz um amigo meu, o indefensável? A gente pergunta assim, que Bíblia você está lendo para chegar a esta conclusão, para defender isto, para se comportar desta maneira? Acabam se entregando, defendem e acham normal a depravação, a impureza e a mentira. Acham normal mentir e não percebem que estão dando ouvidos ao diabo, a argumentos falaciosos, argumentos mentirosos, porque são argumentos que vêm do pai da mentira e que chegam inclusive ao ponto da calúnia, que maldosamente afeta as pessoas com palavras torpes. Ele vai dizer que a ganância, a preguiça, a falta de generosidade e o roubo podem afetar a nossa vida. A falta de bondade, de compassividade nos relacionamentos. Todas essas situações precisam de avivamento.
Primeiro, porque nós precisamos da salvação que há em Cristo Jesus, mas depois, porque para caminhar até a eternidade e chegar na presença de Deus, nós vamos continuar sendo tentados pelo inimigo. Ele vai continuar trazendo os seus argumentos falaciosos para a nossa vida. Ele vai continuar nos envolvendo num mundo que jaz no maligno. Você vai se lembrar que a oração de Jesus foi exatamente essa. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, do maligno. E olha, Paulo, quando fala sobre todas estas coisas e nos adverte para que a gente não se permita cair nelas, está dizendo que nós precisamos de um avivamento em nossa vida. Avivamento, no dicionário, é o ato de avivar, aquelas definições que a gente não trazem luz para nós. Mas avivar é tornar vivo o que estava morto. É tornar ativo aquilo que era inativo, que não tinha poder de reação algum. É tornar aquilo que era morno, insosso, em intenso, em nítido. E assim a nossa relação com Deus precisa ser marcada por isso. Isso é avivamento. Quando a minha relação com Deus é nítida, é intensa, e mesmo diante da calamidade que se instala ao meu redor, na qual eu estou envolvido, o avivamento me mantém aceso, me mantém fervoroso, meu coração continua aquecido e eu posso continuar proclamando que nós precisamos de um avivamento no Brasil, nós precisamos de um avivamento na nossa igreja, nós precisamos de um avivamento dentro do nosso coração, um avivamento que nos aproxime de Deus, que nos traga discernimento, clareza, mas especialmente que nos faça continuar caminhando nos caminhos do Senhor. É assim que é o avivamento. E hoje eu gostaria de destacar apenas essas duas questões sobre o avivamento. Eu quero continuar falando sobre isso, porque nós temos muitas expressões de avivamento na Bíblia, avivamentos que foram pontuais na vida do povo de Deus, e os avivamentos modernos que alcançaram nações, que alcançaram pessoas que nós conhecemos hoje. E sim, quem conhece a calamidade do mundo e conhece o avivamento que Deus pode trazer na nossa vida, vai dobrar os seus joelhos e vai clamar por avivamento. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra em nosso coração no decorrer do tempo. É assim que nós vamos continuar falando sobre avivamento. Você já passou por este avivamento que te tirou desta situação de morto em transgressões e pecados nos seus delitos? Você já foi alcançado pela grande misericórdia, pelo grande amor de Deus, pela graça de Deus? Você já tem a salvação em Cristo Jesus? Que você receba Jesus em seu coração. Você já é cristão, já passou por essa experiência e por um acaso a sua vida neste instante parece que está insossa, sem intensidade? Clame por um avivamento em sua vida. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de podermos entrar na tua presença. E nós ousamos entrar na tua presença pelo poder que há no nome precioso de Cristo Jesus. Ó Deus, desvenda os nossos olhos para as nossas próprias limitações, falhas e pecados. E ó Deus, concede a nós arrependimento por tudo isso e um anseio, ó Deus, um coração fervoroso, desejoso de experimentar avivamento em nossa vida. Nós te pedimos isso, no nome precioso e poderoso do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que o seu coração queime, seja fervoroso, seja avivado para a honra e glória de nosso Deus. Até a próxima quarta-feira.